Isaías capítulo 55. Estamos aqui na José Caetano Ruas, número 800, perto do Colégio Baltazar. É Isaías 55. Vamos ler aqui o versículo 5 ao 6. A tendência do ser humano é sempre assim, Gil. Quando está tudo bem, ele para. Quando está ruim, aí vai para o monte, faz vigília, vai por pregação dentro de casa, é uma benção. Aí quando melhora, para. Esse é o problema. E eu estava falando com um amigo essa semana, foi na minha casa, eu estava falando com ele. É um perigo muito grande, irmão. Porque o cristão, Antônio, ele vive num mundo minado. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça a glória do Senhor. E a nossa luta, irmãos, é contra os espíritos. Como que eu posso combater uma coisa que eu não vejo? Orando, buscando a Deus. Irmãos, não pare de buscar. Nunca pare de buscar. Eu sei que nós erramos, somos falhos, mas não pare de buscar. Porque o crente que não ora vai ficar cego. O crente que não ora, ele vai ficar surdo. O crente que não ora, ele não vai ter mais discernimento. Ele para na caminhada. O crente que não ora, irmãos, ele só vai murmurar, vai questionar o poder de Deus, o caráter de Deus, vai pôr em dúvida a obra de Deus na sua vida. Eu estava na casa da Patrícia esse dia, eu falei para ela e para o marido dela: o segredo é estar com Deus. Irmãos, você pode enfrentar qualquer barreira com Ele, você vai vencer. Entendeu, Júnior? Júnior Porfírio, com Deus se vence, mas sem Ele vai ser derrotado. Eu estava de manhã orando e ele falou comigo hoje, irmão, tremendo. Então eu falei para minha esposa: tremendo. Coisa boa você ouvir Deus falar. E Deus fala. Certo dia alguém falou assim: mas pastor, Deus fala com o homem que come feijão e farinha. Eu falei: varão, feijão e farinha é uma delícia. Falando feijão, eu comi um feijão abençoado, uma farinha, ô delícia, ô gente. Eu falei para minha esposa: faz um feijão aí arretado, sabe? Põe tudo que é direito aí. Até o coentro foi hoje pro feijão. Ei, trem bom, rapaz. Comi. Eu falei assim para lá: é vontade de comer mais, mas né, mas tem que maneirar, né? Já estão uns quilos acima já. Ai, delícia. Nós temos que firmar com Ele. Ele falou hoje tremendamente. E me deu essa palavra aqui. Isaías 55. Vamos ler o versículo 5, versículo 6. A tradução da minha Bíblia é a linguagem de hoje, mas os irmãos vão entender. Bem? Diz assim: agora vocês darão ordem aos povos estrangeiros, povos que vocês não conhecem, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isto acontecerá porque eu, o Senhor, sou Deus, Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procure ajudar, ou seja, procure a ajuda de Deus, enquanto pode achá-lo. Ore ao Senhor enquanto Ele está perto. Olha que palavra tremenda, irmão. Foi essa palavra que Deus falou comigo hoje. Busque o Senhor. Irmãos, nós estamos na graça. O que é graça? Favor imerecido. Israel rejeitou a Jesus. Nós, gentios, aceitamos que Ele é o Messias, Ele é Deus. E nós temos essa liberdade de ir a Deus. Nós temos essa liberdade. Oh glória. Você tem liberdade de ir a Ele. E Jesus, Ele nos ensinou isso. Jesus nos ensinou. Jesus ensinou como devemos orar. Certo dia Jesus estava num sermão e alguém falou assim: Senhor, nos ensina a orar. Lendo Pai Nosso que está no céu. Alguém falou assim: nos ensina a orar. Ele ensinou a orar. A Bíblia diz em Lucas 5, versículo 16, que sempre Jesus buscava um lugar deserto para ter comunhão com o Pai, para orar. Buscar Ele, porque Jesus sabia da responsabilidade regiane, o que cercava Ele. E sabia também que Ele ia enfrentar principado e potestade, Ele ia enfrentar oposição, Ele ia enfrentar pessoas cheias de demônios, que impedir a obra que Ele começou em Jerusalém. Eu
quero chamar você e chamar a sua atenção para uma coisa. Eu quero ensinar você nessa noite que tem um Deus que te ama, um Deus que se preocupa com você. E a alegria de Deus é quando você vai a Ele, porque toda a alegria do Pai é quando o filho vai bem. Você tem filho, você sabe disso. Porque a alegria do Pai é que o filho estude, faça uma faculdade e que ele cresça naquilo que ele estudou. Se for advogado, que abra o seu escritório. Se for engenheiro, abra o seu escritório também. Porque a alegria do Pai, irmão, já vê o filho bem. Porque a alegria de todo pai é quando o filho vai a ele assim: pai, eu quero um carro. O pai vai lá dar o carro. Pai, eu quero isso. E o pai dá. E a alegria de Deus está abençoando a nossa vida. Silva Franceschi. É a alegria de Deus. Só que quando você lê aqui, quando você lê o texto e contexto de Isaías 55, Deus deu uma palavra dura a Israel, a Judá. O povo de Deus, Ismael, estava longe de Deus, estava longe, distanciou de Deus, estava seguindo outros caminhos, estava adorando a outros ídolos, esqueceu dos mandamentos. E Deus usando o profeta Isaías, Antônio, usando o profeta assim: volte para mim, volte para mim. Porque Deus sabia que o caminho que ele estava seguindo era caminho de derrota, era caminho de tristeza, era caminho de cativeiro. E Deus fala novamente através do profeta: volte para mim. Eu escolhi vocês para ser uma cidade santa, um povo santo. Eu escolhi vocês para você dar testemunho. Eu escolhi vocês para você prosperar, porque através das tuas vidas, o meu Deus, o teu Deus seria glorificado. Irmãos, mas o problema é que muitos de nós estão preocupados com esse mundo, preocupados com o que esse mundo possa nos dar: riqueza, dinheiro. A busca do mundo é por uma coisa: dinheiro. Aleluia. Irmãos, eles inventam rumores de guerra. É só, irmãos, eles cogitar que a Síria vai atacar Israel, ou Israel vai atacar a Síria, o petróleo aumenta. Vocês perceberam isso? É só rumores. Aumenta o petróleo. Aleluia. Nós somos um país tão corrupto, irmão, onde homens cada vez mais tirando do povo. Eles fazem leis para beneficiar eles mesmos. Mas nós, como cristãos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Eu falei outra vez aqui, vou falar de novo. Esse Brasil está crescendo não por causa do Lula. Não. Tem 40 milhões de crentes orando. Não entendi, pastor? 40 milhões de crentes orando. E a Bíblia diz que o povo que tem Deus como Senhor, o povo prospera, o povo cresce. Aleluia. Eu estava lendo hoje, irmão, sobre Seymour, William Seymour, no ano 905, Antônio. Era um jovem negro nos Estados Unidos, filho de escravo. Você tem ideia, irmãos? Os negros na época não podiam fazer parte de uma reunião como essa, ficavam lá de fora. Só que esse jovem, irmãos, ele desde criança, o pai dele levava ele para a igreja, era da Batista. Um certo dia, irmãos, eles começaram a orar numa reunião como essa. E quando eles oraram, o Espírito Santo veio. E aqueles irmãos que estavam buscando foram batizados com o Espírito Santo. Teve um certo dia que um jovem chamado, o pastor chamado Parrana da Batista, estava falando, regiando sobre o batismo do Espírito Santo, porque era raro no século XIX ter essa fusão do Espírito Santo, era a coisa mais rara.
E quando ele estava falando para a tua igreja, todo mundo virou as costas para o pastor Parran. Aleluia. Falando que Parran estava louco, que não existia esse negócio de língua, que não existia esse negócio de avivamento. Só que aquele negro que ninguém dava nada, o jovem chamado William Seymour, ele foi lá, irmãos, se aproximou do pastor. Aleluia. Parran falou assim: pastor, Deus batiza negro. Eu não entendi. Deus batiza eu porque eu sou negro. Ele falou assim: você crê o que essa escritura diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Creio. E a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz não, a história diz que aquele pastor, irmãos, lá em Los Angeles, colocou a mão sobre Seymour e disse: Deus, batiza ele com o Espírito Santo. Irmão, era 4 horas da manhã. Aleluia. 4 horas da manhã estava o pastor Parran, estava o jovem Seymour lá buscando a presença do Espírito Santo. E o céu abriu, Márcia. O Espírito Santo veio e batizou Seymour com fogo. Sabe por quê? Porque esses homens estavam buscando a Deus. Irmãos, lá na rua Azusa, aleluia, no século XIX, em 1906, houve um grande avivamento. 3 anos, paralítico andava sem andando, cego chegava sem enxergando, leproso entrava sem limpo, pessoas fortes entravam, era ressuscitada. Eram homens e mulheres que criam no avivamento, que criam, aleluia, no poder da palavra. Eu não estou entendendo, pastor. Essa é a palavra aqui. Aquele que me busca me achará, aquele que procura ajuda de Deus, enquanto pode achá-lo, ore ao Senhor e você vai ver o que vai acontecer na tua casa. O que Deus, irmãos, eu sempre estou batendo nessa tecla. Aleluia. Deus busca homens e mulheres sujos que querem sentir a glória de Deus, que querem viver uma vida de santidade, não uma vida de aparência, não uma vida, irmãos, corriqueira, que muitos vão na igreja, irmão, só porque ele quer ouvir com alguém. Essas igrejas por aí, ele senta, começa a mascar chiclete, chupar bala, aleluia, não presta atenção naquilo que o pastor está falando. Está assim de gente. Deus busca homens e mulheres que queiram, aleluia, receber essa glória que eu estou sentindo. Muitos irmãos, aleluia, está seco, está aí parado, não tem compromisso com Deus. Deus chamou você e a mim para fazer a diferença, porque, irmãos, se nós buscarmos a palavra, igual Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que, aleluia, tinha 120 crentes em Jerusalém. 120 crentes buscando a promessa do Espírito Santo Júnior. A Bíblia diz em Joel que Deus prometeu o batismo para toda a carne. Se você não é batizado e se você crer, Deus vai batizar você com fogo. Deus vai batizar você com fogo. Aleluia. Deus busca mulheres e homens que queiram sentir essa graça, essa unção. 120 crentes buscando a Deus. Dizia: Pai, envia o Espírito Santo. Jesus, a promessa, nós queremos ser batizados com o Espírito Santo. 120 crentes, irmão, de joelho no chão, com a cara no pó. Todo mundo orando: Senhor, nós queremos o Espírito Santo. Não estou entendendo. Busque a Deus. Está difícil. Senhor, foi eu que busquei isso, foi eu que plantei isso. Eu estou colhendo, mas me ajuda, Deus. Não me deixa sozinho, não. Não me deixa sozinho. Ela manassúria. Peça ajuda a Deus. Irmãos, Deus não é ignorante. Deus, ele não é vingativo, não é carrasco, não. Mas Deus, irmão, tem um coração grande, enorme. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer na tua perca, não. Deus não tem. O que Deus quer de você é que você se arrependa. Aleluia, que você vá a Ele, coração contrito, o coração humilde. Deus quer que você vá a Ele, porque se você for a Ele, Ele vai te ouvir e Ele vai resolver o teu problema. Deus vai inverter a situação. Aleluia.
Glória a Deus. Oh, maravilha. Quem bate, a porta abre. Essa palavra aqui, irmão, Deus nos ensinou a buscar Ele, porque Deus sabia o que ia acontecer com Israel. Deus conhece a minha e a tua vida. Deus sabe o processo que você está enfrentando. Deus sabe que você queria o melhor para o teu marido, o melhor para a tua casa. Deus sabe disso, mas você não tem ido a Ele. Como que você quer que Deus faça se você não vai a Ele? Como que você quer que Deus resolva o seu problema se você não se humilha? Como Deus, Ele vai abençoar a tua empresa, a sua vida, se você não bate na porta? Sabe o que Deus falou para Jeremias, irmãos? Jeremias está sendo bombardeado, caluniado, e disse: Jeremias, você fala, não acontece, você profetiza aí, e nada está acontecendo. E Jeremias foi lá, falei: Deus, estão me chamando de profeta mentiroso. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, vem cá, clame a mim, respondei-te-ei e anunciei-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias capítulo 33, 3. Aleluia. Deus queria que Jeremias buscasse a Ele. Aqui tem muita gente, irmão, que está passando processos muito grandes e você não está entendendo. Mas por quê? Busca Ele. Busca Ele e você vai entender por quê. Porque o nosso Deus, irmãos, aleluia, Ele responde todos os pontos de interrogação. Deus não é um Deus, aleluia, de duas palavras. Aquilo que Deus, Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. E essa confusão que está na tua mente aí, que você não está entendendo por quê, Ele vai esclarecer para você. Basta que você volte a Ele. Venha até o Senhor. Aleluia. Oh glória. Vai. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa do que você tem praticado. Se arrependa. Aleluia. E você encontrará paz, gozo. Sabe que tem acontecendo na tua vida. O pecado está trazendo tribulação para você. O pecado está trazendo desespero para você. O pecado está fazendo divisão entre você e o teu Deus. Se arrependa hoje, meu irmão. Volta hoje para Jesus. Pastor, eu estou dentro da igreja, mas você está longe de Deus. Pastor, eu tenho ouvido o Senhor, mas você está longe dele. Não adianta vir aqui só por vir. Eu já falei, vou falar de novo. Você tem que vir aqui no santuário para adorar Ele. Você vem aqui, irmão, com propósito. Senhor, eu estou aqui porque eu vim aqui te adorar. Oh Deus, recebo o meu louvor, a minha adoração. Irmãos, coisa que Deus gosta de receber é o louvor, é o jejum, aleluia, é a oração. O que Deus quer de você é que você seja dele, é que você seja 100%. Aquele que procura a ajuda de Deus se encontra. Aquele que busca a Deus encontra. Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-á. Ei, eu lembro lá em Marcos capítulo 9. O discípulo estava com um jovem lunático. Um jovem, irmãos, que se jogava no fogo, na água. Se não tivesse ninguém por perto, os demônios iam matar aquele menino. A Bíblia não diz quanto tempo aquele menino estava com o demônio. A Bíblia diz que aquele menino tinha demônio. O pai não comia, o pai não bebia, o pai não dormia direito, com medo de um filho se matar, cheio de processo de demônio. Os discípulos não conseguiram expulsar um dono de demônio daquele menino. E aquele pai desesperado pegou o filho e levou a Jesus. Jesus ficou nervoso e falou assim: oh, geração incrédula. Aqui, essa caixa de demônios você sai com jejum e oração. Quando Jesus colocou a mão, aquele menino caiu no chão como morto. E Jesus falou: demônio, sai! Aquele pai, ele foi a Jesus. Ele procurou a Jesus.
O nosso problema, irmão, que nós sabemos quem é Jesus, sabemos onde Ele está, mas nós não temos coragem de fazer isso. Aqui. O segredo da tua vitória está aqui. Pastor, eu não sei orar. Não precisa você saber. É só você dobrar seu joelhinho. Foi Jesus, estou aqui. O meu problema é esse aqui, Jesus. Jesus já bate em todas as portas. Estou aqui. É isso. Sabe o que é isso? Intimidade. É isso que Deus quer de você, que você busque Ele. Se você descer e você reconhecer que Ele é Deus, que você depende dEle, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Esse é o segredo. Tu está cheio de problema. Quando diz no mundo, a casa já caiu, mas você não se dobra, não tem coragem de se dobrar. Irmãos, Mateus 11, 28. Vem pois mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ei, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender uma coisa, que tem que descer, tem que buscar, porque se você descer, Deus vai te levantar na tua vitória. Que você sentisse que eu estou sentindo aqui, Carlos. Oh, coisa maravilhosa. Dá vontade de sair voando, irmão. Oh, gente. Oh, coisa gostosa. Oh, irmão. O próprio Jesus, Marcelo, deu exemplo. A Bíblia diz lá em Aleluia, em Lucas 22, versículo 39, Carlos, que Jesus estava lá às 6 horas da tarde. Estava no monte, irmão, com Tiago, Pedro e João. Jesus chegou lá cansado. Aleluia, colocou o joelho no chão, começou a orar. Ele disse: Pai, graças te dou. Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Porque ele sabia que a hora dele estava chegando. Mas estava lá como um guerreiro, irmão, com o joelho no chão, orando. Deus, a Bíblia não diz, meu querido, que não, aleluia, que a sua alma gritava: Pai, me dá força. Pai, me ajuda. Pai, esteja comigo. Aleluia. Deus quer que você clame, que você peça a Ele: Pai, faz parte da minha vida. Pai, faz parte dessa guerra. Pai, faz parte. Oh, se tu soubesse quem é Deus, tu não ficaria aí triste, cabisbaixo, mas tu ficaria alegre com essa guerra aí. Aleluia, porque nessa guerra aí, irmão, que vai pelejar por você é Deus. Você não vai mover uma palha, você não vai, aleluia, mover uma espada. Eu lembro, irmãos, quando, irmãos, aleluia, aquelas quatro nações, aleluia, lá em 2 Crônicas, a Bíblia diz, irmãos, que 4 reinos foi contra Josafá para matar, para destruir. Deus falou assim: Josafá, vai para o meio da praça. Josafá foi, chamou o povo, começaram lá a orar, aleluia, então assim: levanta os levitas, coloca os levitas na frente e Senhor, louva o meu nome, pode louvar meu nome. E quando, irmãos, o exército, aleluia, de Josafá louvava, Deus matava os seus inimigos. Aleluia, Josafá não levantou a espada, Deus venceu a guerra. 2 Crônicas 20. Deus ganhou a guerra para Josafá. Você tem a marca da promessa. Irmãos, Deus fez uma promessa para mim. Eu lembro que eu tinha meus 21. Eu já tive 21. Um dia Deus usou um vaso e falou comigo. Estava numa prova, irmão, desempregado, não tinha roupa para vestir, não tinha calçado para usar. Uma prova. Eu chorava. Eu dizia: Deus, eu vou embora, não aguento. Que
está acontecendo comigo, Senhor, nada dá certo, não arrumar trabalho, irmão. Você quer ficar na casa de estranho, sem trabalhar? Comia porque eles me davam, vestia porque me davam, tomava café porque eles me davam, e eu lá de joelho, não saía do monte, irmão, no monte orando, e orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, estava no meio das matas. Deus, por quê? Sabe o que Deus me respondia? Deus, eu vou ir embora. Sabe o que Deus me respondia? Aleluia. Foi 10 meses. Aleluia, 10 meses na pova. Eu já falei aqui, meu sapato parece uma balsa, irmão. Quando chovia, molhava tudo furado, sapato. Mas não neguei, meu Deus, não retrocedi, não desfiei, não. Mas permaneci firme com Ele, porque eu tinha minha consciência, a certeza que Ele tinha me chamado, que Ele tinha me escolhido, aleluia. Irmãos, porque você está nessa prova, aleluia. Você acha que Deus se esqueceu de você? Você acha que Deus te abandonou? Deus não te abandonou. Você vai passar por esse deserto, você vai passar por essa dificuldade, vai passar, e Deus vai na tua frente, Deus vai na tua frente, vai na vitória, vai. Aleluia. Deus falou assim para mim: não quer ser vaso? Quero, Jesus. Então, quieto. Passou, eu não morri, estou aqui. Tudo passa, irmão, com Deus. Muitos infelizmente não entendem. Muitos infelizmente param no caminho. Muitos se desviam. Muitos voltam para a macumba. Muitos voltam para o espiritismo, para o catolicismo, achando que Deus esqueceu. Irmãos, Deus não esqueceu de você. Pode ter certeza disso. Deus está com você. O que Deus nos ensina nessa noite é essa palavra aqui. Aleluia. Procure a ajuda de Deus. Como que eu posso receber a ajuda dele? Orando. Ore. Tire o tempo para orar. Ore de manhã, ore de tarde. Daniel, irmão, tinha essa consciência. Lê lá em Daniel capítulo 9, irmãos. Daniel estava preso, mas só a matéria, porque a alma de Daniel estava livre. Aleluia. 9 horas da manhã, Regiane, Daniel estava lá com o joelho no chão. Deus, eu coloco o meu povo nas tuas mãos. Pai, eu oro por Jerusalém. Era meu dia, Daniel estava lá orando. 3 horas da tarde, Daniel estava orando. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos príncipes, porque nós erramos, nós pecamos. Ele estava lá buscando a Deus. O segredo é buscar. Não espere por ninguém. Não espere por ninguém botar a mão na tua cabeça. Faz a tua parte. Desce na presença dele. Desce e você vai ouvir a voz de Deus. Desce e você vai ter revelação. Desce e você vai ter visão de Deus. Aleluia. Alamamacanácia. Busque. Busque a Deus. Não se intimide. Satanás quer colocar medo no teu coração. Dúvida. Aleluia. Nós temos que tomar posição, Rinaldo, no mundo espiritual. Porque muitas coisas que acontecem, o culpado somos nós. Somos nós que não vigiamos, irmãos. Muitos têm sofrido por não vigiar. Aleluia. Trata a obra de Deus relaxadamente. Aleluia. E nós temos, irmãos, aqui ser fiel a Ele, Cristina. Não retroceder por qualquer coisa. Qualquer coisa, para. Qualquer probleminha, acho que Deus esqueceu. Carlos Rodrigues Vieira. Carlos, busca Deus. Carlos, não olhe dos lados. Não olhe.
Porque se você olhar dos lados, Carlos, você vai ficar no meio do caminho. Carlos, a Bíblia diz, Carlos, quando o anjo foi destruir Sodoma e Gomorra, o anjo falou para Ló, para sua mulher e 2 filhas: não olhe para trás. Diz assim: não olhe para trás. Rebate a vácia. Carlos, quando eu olho para você, eu vejo uma aura, eu vejo algo brilhante sobre a tua volta. Recebe a cana séria. E diz: Deus, homem, já não saiu morto daquele lugar, porque eu, Senhor, eu tenho intervido. Eu, Deus, fiz uma promessa para ti e para os teus. Diz Deus: ore, busque, me apresenta. Não olhe dos lados não, meu querido. Olhe para frente. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado do teu neto. Não tem faltado nada. Nem quando você estava desempregado, Deus lá enviou o urubu para te sustentar. Diz Deus: ore, me busca. As pessoas não conseguem chegar às coisas pequenas. Olhe onde você estava, onde Deus colocou você. Deus tem dado tudo para você. Hoje você tomou seu café, você comeu. Aleluia. Hoje na tua casa teve uma rosca linda, né? Aquela rosca, coisa linda, aquele pão, aquela margarina lá. Você tomou café. Aleluia. Cheguei em casa agora, você vai jantar. Deus tem provido sim. É você que não está conseguindo enxergar quem é Deus, o que Deus tem feito por você. Deus tem muito mais a fazer. Creia nisso, meu irmão. Ainda que ninguém acredite, irmão, mas você acredita que Deus vai fazer. Aleluia. Você acredita que Deus vai fazer, porque Ele é a porta. Você acredita porque você tem batido, você tem orado. E se você tem orado, Deus está te ouvindo. E se Deus está te ouvindo, Ele vai responder. Deus vai fazer, Júnior. Vai. Renasce. Oh, glória. Busca Ele. Busque para os seus filhos. Busque para o seu marido. Não fica aí descrente, não. O meu filho não tem jeito. Pastor, não tem jeito. Aquele ali não tem jeito. Você está profetizando isso. Aleluia. Pastor, eu já fiz de tudo, mas não quer. Não é assim. Outra hora era eu e você que não queria Jesus. Outra hora você, irmão, que estava lá, aleluia, lá no feitiço, na gaivota, estava na bagunça, estava na avenida, no bar, enchendo a cara de cachaça. E alguém um dia falou de Jesus para você. Alguém um dia pregou para você. E hoje você está aqui ouvindo a palavra. É a tua parte de ter paciência. É a tua parte de esperar agora. A sua parte é orar e acreditar que o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que abriu teus olhos, que você está aqui, é o mesmo Deus que vai, aleluia, salvar o teu filho, o teu marido, que vai restaurar o teu casamento, que vai restaurar a tua empresa. É o mesmo Deus. É o mesmo. É o mesmo. Eu já falei, Deus não se entende. Deus se obedece. Não quero entender Deus que você não vai entender. Deus se obedece. Se Deus mandou você dar 2 pulinhos, dá 2 pulinhos. Se Deus mandou você dar glória, dá glória. Deus é Deus de mistério. Aleluia. Aleluia. Se Ele quiser explicar, Ele vai explicar para você. Se não quiser, amém. Amém. Se Deus mandou você dar esse não, glória, vai dar glória. Oh, glória. Tome posição no mundo espiritual. Tome posição. Fale assim: Deus, eu quero ser diferente. Pai, eu quero ser cheio da glória, da graça. Pai, eu quero ser usado por Ti com autoridade. Aleluia. Oh, glória.
Irmãos, busque isso de Deus. Senhor, eu quero ter poder, porque quando eu ver um canceroso colocar as mãos, eu vou orar e o canceroso vai ser sarado. Deus, eu quero autoridade, Pai. Quando tiver um endemoniado, eu vou colocar a mão e aquele demônio vai sair em teu nome. Deus, eu quero ter virtude, só eu passar, eu quero ver aquele demônio cair. Irmão, eu lembro um tempo atrás, eu ia pregar lá no Hilda, eu estava em cima de uma moto, irmãos. Quando eu passei numa esquina, havia um homem na esquina, um homem caiu endemoniado lá na esquina. Eu vou para o mundo, para aí, que foi para? Eu fui lá, e quando eu fui lá, o homem estava lá, irmão, o demônio falou, eu vou matar ele, eu, aleluia, eu dobrei o meu joelho, coloquei a mão na cabeça daquele homem, sai, demônio, da vida dele. E aquele homem, que foi? Eu levantei aquele homem para a honra e glória de Deus. Satanás foi envergonhado. Aonde você passar, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia. Oh, glória. Quando Jesus pregava, Regiane, ele dizia assim: quem é esse que prega com tal autoridade? Quem é esse que prega com autoridade? Deus quer te dar autoridade. E não, Deus quer ter autoridade. Porque quando você falar, as pessoas vão sentir autoridade em você. Quando você falar, as pessoas vão parar para te ouvir. Hoje, irmãos, eu levei lá no sapateiro algumas coisas para arrumar. Aquele homem, ele começou a falar comigo. Ele falou assim: vem cá, você é crente? Eu falei: sou. Vem cá, eu estou conhecendo essa voz. Você é o pastor Roy? Eu sou eu mesmo. Oh, que prazer. Eu te ouço todos os dias, eu não perco o teu programa. Pastor, eu não sou crente, mas eu gosto de te ouvir. Você fala com autoridade. Não perco, todos os dias eu estou aqui te ouvindo. Ele ficou tão alegre, mas você já foi em igreja, mas já estou assim, não me adaptei, mas eu não fumo, não bebo, eu procuro estar com Deus, eu creio no Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Deus. Eu falei assim: meu filho, mas falta Jesus aí. Você tem que ir para a igreja buscar Ele. Você tem que acreditar nele, porque Deus, Ele tem uma obra na tua vida. E aquele homem se alegrou hoje à tarde comigo. Aleluia. Deus precisa de você para te usar, porque onde você colocar o teu pé, aleluia, algo vai acontecer. Aleluia. Jovem, Deus quer te usar na tua família. Na tua família Deus vai fazer a diferença. Aleluia. Não adianta você olhar do lado. Você tem olhado do lado, olhando para os problemas. Quanto mais você olha, você enfraquece na fé. Quanto mais você olha dos lados, você acha que não tem esperança. Você acha que não tem jeito. Diz Deus que tem jeito sim. Deus, o mesmo Deus que manifestou para você, Ele tem poder para manifestar na vida do teu esposo, de fazer uma obra grande na Mandarra Sépia da Cana Séria. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai te honrar. É o Deus, minha irmã, que Ele vai mudar a tua vida. Diz: Deus, faz a minha obra, prega a minha palavra. Ouça, deixa de ouvir, prega a minha palavra. Aqui tem pessoas que estão longe de Deus, Ismael. Você está longe de Deus. De manhã você acorda, você vai fazer o café para o teu marido vem cedo, vai tomar o café. Você limpa a tua casa, você faz almoço para as crianças, aí passa, você almoça, chega tarde, você faz o café da tarde. Assim é a tua vida todo dia. E Deus tem um tempo para buscar Ele. Tem um tempo. Aleluia. Você: não, agora eu vou buscar Ele. Aleluia. Agora 10 horas, 9 horas, 8 horas, sei lá. Essa hora não atendo telefone, não atendo porta. Eu só saio aqui da oração quando eu falar com Deus. Aleluia. Eu só saio daqui quando eu falar com Ele. Fale com Ele. Deus é uma pessoa que ouve.
resposta. Vai ter resposta. Sabe por que vai ter resposta? Porque o nosso Deus tem boca que fala. Oh glória. O nosso Deus tem boca que fala. Ele tem boca que fala. Ele fala. Alamansi. Nalabadaracanara subinte rebanaravaio. Ele tem boca que fala. Aleluia. Já? Oh glória, está tão bom. Aleluia. Está tão gostoso aqui, irmão. Se deixar, eu vou até amanhã. Aleluia. Deus fala: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Você põe em pé em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Vou orar porque eu sei que Deus, Ele te abençoou hoje. Eu tenho certeza disso, que Deus hoje falou contigo. Oh! Espírito Santo, feche seus olhos. Feche seus olhos aí. Quando Jesus, eu entendi a palavra. Jesus, eu entendi a palavra e eu quero poder, eu quero autoridade. Jesus, eu quero que o Senhor me usa.